Olá, sejam bem-vindos à aula sobre princípios de design de UI UX. Então, nessa aula eu vou explicar algumas coisas, algumas ferramentas que para colocar na sua caixinha de ferramentas que vai te ajudar muito a aprimorar ainda mais esse olhar de UX e que me fizeram me tornar uma outra uma design de alta performance, basicamente. Algumas dessas, se você tem uma formação em design gráfico, já trabalhou em alguma área dessa parte de criatividade, talvez você tenha alguns conhecimentos mais aprimorados, mas se você também não tiver habilidade, como a própria palavra já diz, é tudo que pode ser treinado, viu? Então, quais são esses princípios técnicos que vão te ajudar a desenvolver interfaces, aplicativos de uma forma mais usual, funcional e simbólico, estético? Enfim, a primeira é a consistência. Então, consistência em elementos visuais, em interações, em fluxos de usuário. Tudo deve ser consistente e ter em todo o processo de desenvolvimento desse produto. Se lá no começo o cliente, o stakeholder, trouxe que o produto tem que ter característica amigável, que o produto é para um tipo de público mais jovial, um público mais para adolescentes, crianças, enfim. Então, em cada escolha de elementos visuais, seja na comunicação também interna, na execução do conteúdo, você tem que levar em consideração essa consistência de dados e da descrição do produto. Essa é um pilar e um princípio de UX, que também é atrelado em cada aspecto, não só na parte de UI, por exemplo, mas também na etapa de writing, da escrita, legibilidade. Isso não faz apenas para o UX e UI, mas também para um design qualquer, todos os profissionais. Tudo que você tem que ser desenvolvido tem que ter, a pessoa tem que saber conseguir ler. Então, se a gente só tem um espaço micro para colocar um texto, uma legenda para descrever como é que vai funcionar determinada funcionalidade, mas para isso o texto tem que estar 7 pontos. Não existe isso. A grande maioria das pessoas provavelmente não vão conseguir nem ler aquela informação. Então, se a pessoa nem vai conseguir ler, será que ela é realmente importante e precisa realmente estar nessa interface? Então, o design deve ser legível e deve ser utilizado para isso, para melhorar também e facilitar essa legibilidade, uma tipografia clara, de fácil leitura. O princípio 2, acessibilidade, que é um assunto que está cada vez mais alto e com toda a razão. Então, será que seu produto que está sendo desenvolvido hoje, ele é acessível para todos os tipos, ou pelo menos para as pessoas que vão consumir ele de fato? Será que ele é acessível para cegos, para surdos, para mudos, para pessoas com deficiência, com todo tipo de deficiência? Será que é necessário ter essa acessibilidade para esse público no produto? Será que esse público vai procurar e vai utilizar meu produto? Então, ter esses questionamentos na ponta da língua e pensar nesses aspectos vai diferenciar e muito o seu produto. Então, os produtos devem ser projetados para serem acessíveis a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas ou mentais. O próximo princípio é da própria usabilidade, uma palavra que está muito na moda, mas tem que ser usável, mas o que é de fato ser um produto usável? Um produto que deve ser fácil de usar e navegar, garantindo que todos os usuários possam realizar as tarefas necessárias de maneira rápida e intuitiva. Afinal, existem duas regras universais na internet e que realmente encaixam muito também nos produtos digitais, sendo aplicativo, sendo site, sendo uma tela de um software, por exemplo. Essa frase eu peguei de uma expert no mercado e faz todo sentido, que é: as pessoas têm preguiça e as pessoas têm tempo escasso. Então, quanto mais rápido, mais fácil for de executar uma determinada tarefa, mais usual, funcional é a sua ferramenta. Então, para isso que existe o famoso teste de usabilidade, que é basicamente o quê? Você montar um script
com 3 ações que você quer que um determinado tipo de pessoa cumpra e selecionar de 5 a 15 pessoas, se for um projeto maior, né? 15 pessoas, se for um projeto menor, umas 5 pessoas. Eu não recomendo menos de 2, pelo menos 2 é legal. Mas 5 é um número para começar legal. Então, selecione essas 5 pessoas que de fato fazem parte do seu público-alvo e as pessoas vão tentar utilizar e executar essas tarefas. Para isso, você precisa ter, no mínimo, um protótipo funcional que a pessoa consiga navegar na sua ferramenta. Então, se ela conseguir cumprir as 5 tarefas que você determinou, de maneira sem perguntar nada para você, sem ficar clicando em várias ferramentas até encontrar o melhor fluxo, se ela conseguir direto, quer dizer que o seu fluxo tá perfeito. Se ela precisar entender primeiro como é que funciona, parar e pensar como é que funciona o fluxo, ou parar para ler qualquer coisa, quer dizer que ele não está tão usual quanto deveria estar. Então, recomendo fazer sempre o nosso querido teste de usabilidade. Hierarquia visual. O nosso próximo princípio não poderia faltar ao próprio visual, né? Então, o design deve guiar o olhar do usuário de maneira clara e organizada através dos elementos visuais. Então, de nada adianta eu fazer vamos supor aqui, fazer um protótipo rapidamente. Simular um protótipo. Vamos supor que isso aqui é uma tela de um celular. Já pensou como seria complicado se o texto do meu celular fosse dessa maneira? O título ficasse aqui, tá aí a pessoa ia descrever aqui e o botão fosse aqui. Já viu alguma interface dessa forma? Provavelmente não, porque a nossa leitura, principalmente onde a gente está hoje, eu tô falando do Ocidente, no Ocidente a gente tem a tendência de ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, utilizar no mínimo esse princípio vai fazer com que a hierarquia visual dos conteúdos seja de fácil identificação. Então, normalmente, o título vamos pintar de vermelho o título. O título é a primeira coisa que a pessoa vê. Tá aí, se tiver uma descrição, é aqui. Tá aí, tem um botão, por exemplo. E vamos supor que é uma página de blog que eu tô testando. E cada um desses é um conteúdo. Também temos aqui, no caso, uma sequência progressiva de um mesmo elemento que só vendo assim a gente consegue interpretar que eles estão comunicando o mesmo significado, um mesmo símbolo. Por isso que a hierarquia visual é um dos nossos princípios de design, sim. Assim como o próximo é o feedback. Uma das frases que eu sempre falo quando para o Access, em eventos, para o meu próprio time, para pessoas que trabalham comigo em projetos, é que o X ele é muito parecido com um advogado. Por quê? Porque ele normalmente ele está ali entre o desenvolvedor, que fala de uma forma bem técnica, o stakeholder que pensa de maneira business, de negócio, quer saber de lucro, o cliente que está a fim de resolver um problema e utilizar essa solução. Então, ele está ali no meio termo para tentar negociar com ambas as partes e fazer com que o produto entregue da melhor forma possível, da maneira mais eficiente para todas as partes. Pode ser que não seja 100% para nenhuma delas, mas seja a maior porcentagem para satisfazer as 3 partes. Então, ele está ali sempre negociando. Então, ter o princípio do feedback, saber utilizar, interpretar e receber um feedback na sua solução, não ser apaixonado pelo seu produto, pelo seu projeto, vai fazer com que você consiga entregar um produto de maior eficácia. Porque a verdade é,
Nunca se apaixone pela primeira ideia, porque provavelmente o que foi desenvolvido primeiro, que vai ser entregado lá no final, vai ser uma coisa completamente diferente. Porque vai passar por muitas mãos até aquele momento. E além do fato de o que é desenvolvido no Figma, provavelmente vai sofrer alterações pelo próprio dev. É quase certeiro isso. Então, nunca se apaixone. A melhor dica que eu posso dar para você é não se apaixone pelo que você desenvolve, pelo seu projeto. Se apaixone pelo problema. Se o produto final resolver o problema, você cumpriu o seu objetivo. Minimalismo. Sim, um design deve ser simples, evitando a desordem e tornando a experiência do usuário mais agradável. Já pensou como seria estranho se a gente pegasse essa tela, utilizar essa tela aqui mesmo do Figma, que é onde eu estou fazendo a apresentação dessa aula, e colocasse e quisesse apresentar você assim, com várias coisas sortidas, sem nenhuma ordem. Vocês não iam ficar meio confuso para onde que eu tenho que olhar? Eu olho para esse grandão, olho para os pequenos, para onde você está me direcionando o meu olhar? Eu ia só confundir o usuário por nada, por besteira. Então, por isso que você saber filtrar os elementos e depois de analisar a minha tela, será que tem algum elemento que não precisaria estar ali e que está, de alguma forma, causando um ruído visual na minha interface? Será que eu poderia diminuir, excluir alguma coisa para que fique uma forma mais fácil de entender a mensagem, para que ele consiga cumprir a missão dele, que é ir para uma determinada tela, resolver um problema, baixar um arquivo, interagir com uma pessoa, consiga cumprir o objetivo daquela tela? Sempre se faça essa pergunta: será que tem algo que eu poderia tirar? E a pessoa não ia sentir falta? Fazendo esse questionamento na hora de desenvolver uma tela, você irá estar cumprindo o princípio do minimalismo. O princípio da estética. Quando eu estava na universidade de design, era muito comum eles apresentarem uma pirâmide que é constituída de 3 etapas. A etapa do simbolismo, a etapa da estética e a etapa da funcionalidade. O que é isso? É o mínimo necessário para um produto ser eficiente e funcional e usual no mercado hoje. O produto tem que falar com o público que você está conversando, então é muito comum ele utilizar símbolos familiares e reconhecíveis para que instigue o interesse e o desejo do público de consumir e utilizar aquele produto como solução. Ele tem que ter uma estética agradável para que chame a atenção e ele queira de fato utilizar, porque se ele tiver toda aquela bagunça visual, não tiver um minimalismo, se ele não tiver uma hierarquia visual, se ele não for usualmente para ser acessível, se ele não tiver uma acessibilidade adequada, se ele não for legível e se não tiver uma consistência visual, a pessoa não vai utilizar seu produto. E ela também tem que ser, e por consequência, se você utilizar os símbolos familiares, se você ter uma estética agradável e se a pessoa de fato conseguir cumprir o objetivo que foi determinado para ser executado nessa interface, ela é funcional. Então, isso aqui é o mínimo que precisa para desenvolver um produto que seja funcional e que irá conseguir ter um público utilizando ele. Deixa eu colocar aqui. Então, por isso que a estética é extremamente importante, porque ela é o pilar 2 para o desenvolvimento de um produto. A estética tem que ser agradável e tem que, além disso tudo, também tem que ser reconhecido o visual da marca. Então, de que produto, de qual marca faz parte do meu produto?
a minha marca, vamos supor que eu utilize um tom mais para crianças, ela fala com crianças, ela tem um amarelo, tem cores mais vibrantes. Será que faz sentido ter na minha interface essas cores? Será que essas cores não atacam de alguma forma sobre os princípios? Será que se eu utilizar em um tom talvez um pouquinho diferente para ficar um pouco melhor, mais funcional e mesmo assim conversar com o meu público não fique melhor? Então, utilize sempre da estética para deixar o mais confortável e coeso com a marca, com o contexto, com o público, com o que o público já conhece do seu produto ou da sua marca. Flexibilidade. Próximo princípio. O design deve ser flexível e adaptável para diferentes tamanhos e telas. Aqui também podemos dizer que poderia ser responsividade. Então, se, por exemplo, o meu software que eu estou desenvolvendo, ele tem abertura no desktop, em tablets, ele tem uma versão para tablets, tem uma versão para mobile, para celular, para iOS, para Android. Será que ele consegue ser aberto em todos esses tipos de dispositivos? Será que não sofre com alguns tipos de problemas? Então, normalmente nós designers temos o papel, às vezes, de desenvolver no mínimo 3 versões: tablets, desktop e celular. Daí, dependendo do público, pode ser iOS ou Android. E inovação. O design deve estar sempre procurando maneiras de inovar e melhorar a experiência do usuário. Então, como que eu posso fazer diferente, mas ao mesmo tempo familiar? Inovar é trazer algo diferente, mas que chame a atenção e que seja, através talvez da familiaridade, colocar alguns pontos para a pessoa dizer: pera, eu conheço isso, mas depois que ela começa a navegar, mas isso aqui eu não conhecia, isso aqui é novo. Então, a junção de coisas que você já conhece se unindo de uma forma que a pessoa nunca parou para pensar, pode ser considerado um tipo de inovação. Então, de que forma eu posso fazer com que compre a solução, resolva o problema do meu público, mas de uma maneira que ela não pensou e que vai realmente resolver? Porque se ela tem um problema, quer dizer que ela não consegue resolver. Então, eu estou resolvendo de fato esse problema. Então, esses são alguns princípios, alguns questionamentos que tem que sempre estar na nossa mente quando estamos desenvolvendo o projeto, seja no começo de um projeto, no meio de um projeto, na finalização de um projeto, numa revisão de um projeto. Sempre questione para ver se esses atributos, esses princípios estão sendo colocados em prática. Bom, espero que tenham gostado. Essa aula era um pouco mais para pensar, mais teórica mesmo, e espero que vocês saiam com algumas ferramentas a mais na sua caixinha. Se quiser comentar e deixar o seu comentário sobre essa aula, também estou deixando o formulário para você, que você pode colocar as suas dúvidas, colocar alguma sugestão de melhoria. Estamos sempre à disposição. E vamos para a próxima aula.